Segunda-feira, 14 de março de 2016, iniciamos a 10ª edição do nosso bate-papo na Estância. Agradecemos a você que tem acompanhado o nosso bate-papo. E nessa 10ª edição recebemos hoje a senhora Helena Amorim. Tudo bem, dona Helena? Bem-vinda ao programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem, Padre Gilberto. Um bom dia ao senhor, ao Fernando, a todos. Estamos aqui, então, à disposição para aquilo que nós pudermos ajudar. Dona Helena, qual que é o nome completo da senhora? Maria Helena Francisco Amorim. Muito bem. E a senhora é pirajuense mesmo? Nasceu Sou aqui mesmo? pirajuense, nasci aqui em Piraju, 15 de fevereiro de 1945, numa quarta-feira de cinzas. Uma quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Ok, dona Helena, fala um pouco do pai, da mãe, dos irmãos, para quem não conhece a senhora especialmente. Então, meus pais são estrangeiros, os dois. Eles casaram na Síria. Ela tinha 13 anos incompletos, meu pai tinha 16. Eles precisaram alterar os documentos para poder sair do país. Eles vieram com um irmão dele mais velho. Ele é caçula de 8 irmãos. E esse irmão já era estabelecido aqui no Brasil, já tinha família. E então eles se casaram e já vieram para cá. Aqui eles se estabeleceram, eles tinham um comércio na rua Major Mariano. E meu pai começou a trabalhar com eles. E ali ele foi formando a família. Eles tiveram 8 filhos. Eu sou a caçula. 7 mulheres e um homem. Eu e minhas irmãs ainda estamos aqui, né? Meu irmão já faleceu. E assim, acompanhando um pouco tudo que eles contavam, eu vejo assim, vendo um pouco a vida de Jesus, eu vejo assim, como as coisas que ele também, a minha mãe contava ali do país, dos costumes, eu vejo assim, muito familiar para mim, né, essa vida de Jesus, ali o ambiente onde ele vivia. E meu pai, num certo tempo depois, ele separou dos irmãos da sociedade e construiu um prédio ali na Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo. Primeiro ele era um armazém de secos e molhados, como se falava na época. Depois ele construiu a loja, onde tinha tecidos, armarinhos. Aí em seguida ele construiu a nossa casa. Virando a esquina, subindo a rua, ele construiu a nossa casa. E lá, eu fui para lá, nessa casa, com 6 anos de idade, e saí de lá para casar. E lá ele construiu o patrimônio dele, praticamente assim, do nada. Ele gostava muito de trabalhar, era muito esforçado. E o que eu herdei deles? Essa fé em Deus, né? Eles sempre procuraram encaminhar os filhos para a igreja. Então, se a gente quisesse fazer um passeio ou ir no cinema, primeiro nós tínhamos que cumprir com as obrigações religiosas. Nós tínhamos que ir à missa nos domingos, aí a gente merecia fazer um passeio, ir no cinema. E ele passou assim a honestidade para nós. Ele era muito honesto, mesmo sendo assim um comerciante. E eu aprendi com ele que isso é muito importante na nossa vida, né? de sermos pessoas honestas, sinceras. Ele tinha um carinho assim, muito grande pela família dele, pelos irmãos. E ele passou para nós esse amor à família, né? Nós prezávamos muito isso. Éramos em 8 irmãos, mas um respeitava o outro. Nunca a gente ia assim contra a vontade dele. Às vezes numa família a gente vê que se o pai faz uma coisa com o filho, o outro reclama. E nós não, nós ali crescemos assim numa harmonia. E ele construiu um patrimônio assim muito grande financeiramente.
E ele tinha 2 chácaras aqui em Piraju, tinha alguns prédios ali ao redor da loja, adquiriu um prédio comercial em São Paulo, tinha um apartamento em Santos, tinha 3 apartamentos em São Paulo, mas tudo isso não afetava a nós, assim. Nós crescemos assim num ambiente de simplicidade, sem arrogância daquilo que ele tinha, né? E num dado momento ele teve assim uma crise e perdeu quase tudo, assim, teve que vender muita coisa. Mas eu vi nele assim aquela força de vontade mesmo, de lutar e de continuar a vida, tocar a vida para frente, né? Então, um exemplo assim muito forte que ele deixou para mim na véspera da sua morte, eu acompanhei no médico, que ele estava sentindo algumas dores, principalmente na nuca, e o médico dizia, né, que aquilo era da coluna. E eu fui ao médico com ele, o médico examinou, aí o médico falou, olha, o seu Miguel, era o nome dele, né, Miguel, a sua pressão está ótima, está 12/8. E ainda brincou comigo, falou, olha, se eu medir a minha pressão e a sua, Helena, não vai dar isso. Saímos de lá, passamos, lembro muito bem, passando em frente ao Banco do Brasil, eu estava dirigindo, eu pensei, nossa, eu não imagino a minha vida sem meu pai. 4 horas da madrugada, antes disso, eu estava ficando na loja para ele. E eu estava lá atendendo uma senhora e ele desceu. E eu medi o pano para ela, aí ele falou para mim, filha, você mediu errado. Eu falei, não, pai, ela pediu 1 metro. Ele falou, meça de novo. Eu medi, deu 90 centímetros. Ele falou para mim, o que é nosso, o que é do outro, é do outro. Então foi o último exemplo assim mesmo de caráter assim, honesto que ele deixou para mim, para minha família. E quando foi 4 horas da madrugada, minha irmã ligou, chorando muito, que não sabia o que tinha acontecido, que ele estava caído no banheiro. Aí eu já liguei para o meu cunhado, que morava em frente. Quando eu cheguei lá, ele estava morto já. Então, aquilo que eu me tinha vindo, né, na cabeça, que eu não ia conseguir imaginar sem meu pai, de repente eu fiquei sem meu pai. Certo. E, dona Helena, e depois a senhora constituiu família, se casou, fala um pouco rapidamente sobre o esposo, os filhos. Então, na época eu morava em São Paulo, fui estudar lá em São Paulo, e num dado momento meu pai disse, não, você vai voltar para Piraju, não vai ficar mais aqui. Aí eu vim para Piraju e fiquei sabendo que o meu futuro esposo, né, tinha chegado na cidade, tinha colocado um consultório dentário, quando estava começando a trabalhar. E eu estava assim muito contrariada pela atitude do meu pai de não ter me deixado mais em São Paulo para estudar. Aí a minha mãe, acho que querendo, sei lá, fazer alguma coisa, porque o meu marido eu já conhecia ele desde criança. E interessante que ele namorava uma moça que morava em casa. E eu muitas vezes, como a gente falava na época, eu segurava a vela para os dois. Os dois iam passear juntos e eu ia junto. Aí, né, quando aconteceu isso, de eu vir para cá, minha mãe falou assim, eu preciso ir no dentista, você não quer me levar? Eu falei, levo. Né? Que dentista a senhora quer ir? Eu não sei. E eu, assim, meio amuada, né, fiquei quieta, não falei nada. Ela falou, vamos nesse dentista novo. Aí nós fomos, ele veio nos receber, convidou para entrar no consultório, eu não quis, fiquei na sala de espera, minha mãe entrou e depois saímos. Aí ele começou assim, a chegar, né, em mim, e eu sabia que ele tinha ficado noivo, aí eu fiquei sabendo que ele tinha desmanchado o noivado.
E então, aí começamos assim, a se encontrar, a conversar, até que ele me pediu em namoro. E nós namoramos, noivamos e casamos em 1 ano. E desse casamento nós tivemos 4 filhos, 3 meninas e 1 menino. A Flávia, o Antônio Lúcio, a Fúvia e a Fabíola. Estamos conversando hoje com a dona Helena Amorim, bate-papo na estância. Daqui a pouco a segunda parte desta conversa.